Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética, um assunto muito recorrente nos concursos públicos, principalmente em concursos voltados para a polícia militar, voltado para concursos de banco, né? Então é um assunto que sempre cai em concursos disso aí, BNDES, INSS, também é assunto desses órgãos aí. Então vamos aí entender o que é a progressão aritmética e na sequência resolver alguns exercícios também. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá então, ó. Progressão aritmética. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre sequências numéricas, o que é uma sequência numérica. Vamos falar sobre o termo geral de uma progressão aritmética e na sequência alguns exercícios. Bom, galera, é preciso nós entendermos o que é uma sequência. Então a palavra sequência, ela tem vários significados. Ela tem um significado no seu dia a dia e tem um significado matemático. No dia a dia, a palavra sequência significa o quê? Uma sucessão de coisas em uma determinada ordem, ok? Nós podemos determinar uma ordem cronológica, uma ordem de tamanho ou uma sequência lógica também. É uma outra situação. Por exemplo, professor, nós temos aqui dias da semana. Isso é uma sequência. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, isso é uma sequência de dias da semana. Meses do ano, janeiro, fevereiro. Então, também é uma sequência. Bom, mas o que nos interessa mesmo é a sequência numérica. O que é a sequência numérica? Em matemática, a sequência é usada para denotar uma sucessão de números cuja ordem é determinada por uma lei de formação. Ok? Então, sequência na matemática nós vamos conceituar como uma sucessão de números que vão estar numa determinada ordem, obedecendo uma lei de formação. Ok? Bom, exemplos disso daí. Nós temos, por exemplo, o conjunto dos números pares. É uma sequência numérica? É uma sequência numérica. Vamos falar só dos números pares positivos, começando a partir do 2. 2, 4, 6, 8, 10, é uma sequência de números. E observe que depois do 10, quem que vai vir? 12. Como que eu sei, professor, que é 12? Porque nós estamos dizendo que é uma sequência de números pares positivos. Tá? Então, e eles vão caminhando de 2 em 2. Então, essa sequência estabelecida a lei, eu sempre vou descobrir quem é o próximo termo. Depois do 12 vai vir quem? O 14. Depois do 14 eu sei que é o 16. Por quê? Porque eles caminham de 2 em 2. Beleza? Um outro exemplo. Conjunto dos múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Professor, o que é um múltiplo? Múltiplo são todos os números que fazem parte da tabuada do 7. Nesse caso aqui, múltiplos de 7. Então, se é múltiplos de 5, são os que fazem parte da tabuada do 5. Se é múltiplo de 12, são os que fazem parte da tabuada do 12. Então, os múltiplos do 7 vai ser 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 é 14. Então, eu tenho 7, 14, 21, 28, 35. Observem que é uma sequência de números na qual eu sei quem é o próximo número. Por que eu sei quem é o próximo número? Porque foi estabelecida uma lei de formação. A sequência dos números tem que ser sequência dos múltiplos de 7. Se eu começar com 7 vezes 1, então o primeiro vai ser o 7, depois eu tenho 7 vezes 2, o segundo é 14, 7 vezes 3, 21, depois 7 vezes 4 é 28, então 7, 14, 21, 28, 35, e assim sucessivamente. É uma sequência também, ok? Bom, as sequências numéricas, elas podem ser
é classificada de duas formas. Elas podem ser finitas ou podem ser infinitas. Então, nós temos dois tipos de sequências numéricas. As sequências finitas e as infinitas. O que são as sequências finitas? Como o próprio nome diz, é que tem fim. Infinita é porque são infinitos valores, nós não temos como determiná-los porque são infinitos. Vamos falar da sequência finita. Um exemplo disso, a sequência dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5. Veja bem, sequência dos números naturais. Lembrando, o que são números naturais, galera? Números naturais são todos os números inteiros e positivos, ok? Inteiros e positivos. Esses são os números naturais. Agora, desses inteiros positivos, quais são os múltiplos de 5, professor? Múltiplos de 5 são todos os que fazem parte da tabuada do 5. Então, eu vou ter 5 vezes 1, 5, depois 5 vezes 2, 10, depois 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. Então, o conjunto dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5, se eu começar a partir do 0, eu vou ter 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Ok? Lembrando que 0 também é um número natural. Ok? Então, eu tenho aqui 0, 5, 10 e 15. Esse é o conjunto dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5, beleza? Então é um conjunto finito? É, porque aqui acabou, o conjunto contém só esses 4 elementos, beleza? Sequência dos números de dias dos 12 meses de um ano bissexto. Então eu tenho números de dias: janeiro 31, fevereiro 29, março 30. Olha só, por que fevereiro 29? Porque é ano bissexto. Ok? Aí vem março, 31, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, essa aqui é a sequência dos 12 meses, do número de dias dos 12 meses de um ano bissexto. Tranquilo? É uma sequência finita? É, porque chegou aqui, só tem 12 meses, acabou. E quando que eu vou ter uma sequência infinita? A sequência, ela se diz infinita quando nós não temos fim. Não dá para determinar o último elemento. Sempre vai existir um outro e assim por diante. Por exemplo, a sequência dos números naturais ímpares. Lembrando, números naturais, todos os inteiros positivos. Ímpares, então eu vou ter o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, 11, 13, 15 e tal, e assim vai. Então, o que vai acontecer? Quem vem depois do 11? O 13. Depois do 13, o 15. E assim vai indo. Vai terminar onde, professor? Não sei, infinito. O infinito, os números são infinitos, ok? Então, sempre vai existir uma outra casa decimal, uma outra casa, uma outra casa, uma outra casa, uma outra casa. Portanto, vai ser infinito. Então, a gente indica por reticências para expressar a infinitividade desse conjunto, porque nós não temos como determinar o último elemento aqui. Beleza? Uma outra situação, a sequência dos números quadrados perfeitos. Aí você pensa assim, quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Galera, quadrado perfeito é todo número que tem uma raiz quadrada exata, ou você poderia definir também, quadrado perfeito é todo valor oriundo de um produto de dois valores iguais. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. Então, 4 é um quadrado perfeito, porque ele é resultado de um produto de 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é um quadrado perfeito, porque ele é um produto de dois números iguais. 3 vezes 3. Dessa forma, por exemplo, o 36 é um quadrado perfeito? É, porque ele é resultado de um produto de dois números iguais. 6 vezes 6. Dessa forma, concluímos que quadrado perfeito é todo número oriundo de dois números iguais ou aquele número, aquele valor que tem uma raiz quadrada exata. Você pode definir de uma forma ou de outra, a gente chega no mesmo denominador comum aí. Então, nós temos aqui o seguinte, o primeiro quadrado perfeito natural, 1, depois
2 ao quadrado, 4, né? Aí 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. O próximo seria 49, depois 8 vezes 8, 64, depois 81, aí 100, 121, 144, 169 e por aí vai, ok? Também de forma infinita, ok? Então, mais um exemplo aí. Beleza? Bom, entendido então o que é uma sequência? Então, para a gente finalizar a parte de sequência, é uma sucessão de números que vai estar estabelecida numa certa ordem, e esta ordem ela é definida por uma lei ou por uma função, ok? Tranquilinho? Beleza, né? Bom, gente, agora vocês já estão preparados para entender o que é uma progressão aritmética. Sem saber essa questão da sequência, é meio complicado a progressão aritmética, por isso que nós demos esse embasamento. Agora sim podemos falar de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Então vamos lá. PA, também conhecida por PA, progressão aritmética, é toda sequência de números na qual nós vamos dar duas definições aqui para a progressão aritmética. A primeira delas, a partir do segundo termo, a diferença entre cada termo e o seu precedente, o que vem antes dele, o anterior, é constante. Veja bem que é uma sequência de números. Nós já falamos que sequência é uma sucessão de números em ordem, tá? Em ordem que respeita uma lei de formação. Então, veja bem. Então, eu vou ter o primeiro número, eu vou ter o segundo, eu vou ter o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. A partir do segundo termo, a diferença entre cada termo e o que vem antes dele é constante, é sempre a mesma. Primeira definição que nós vamos dar. Segunda definição. Cada um dos seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente somado a um número constante, ok? Então, cada um de seus termos, com exceção do primeiro, então eu posso dizer que a partir do segundo, né, ele vai ser igual ao primeiro, ao que vem antes dele, tá? Somado a uma constante, a um determinado valor x lá, que é uma constante. Então, em outras palavras, essa definição está dizendo que o segundo é igual ao primeiro mais uma constante. O terceiro é igual ao segundo mais essa mesma constante. O quarto é igual ao terceiro mais essa mesma constante. O 20º é igual ao 19º, o que vem antes dele, mais essa constante. Então é sempre assim. Um termo é igual ao anterior somado a uma constante. Na verdade, essas duas definições, elas culminam numa coisa só. Porque quando eu digo que um é diferença, que a diferença é constante, obviamente eu estou dizendo que o anterior mais a constante vai determinar o próximo valor. Ok? Então são as duas definições aí. Essa constante que nós tanto falamos em constante aqui, falamos em constante aqui. Professor, o que é esta constante? Esta constante na progressão aritmética, ela tem um nome específico. Ela é chamada de razão. Então nós temos aqui o seguinte: essa constante chama-se razão. E a letra que nós vamos usar para representar a razão é uma letra R. Tranquilo? Então, essa diferença, ou esse valor constante que é somado, é chamado de razão. Bom, exemplos. Olha só. Eu tenho aqui uma sucessão de números, ok? Uma sequência. 1, 5, 9, 13, 17, 21, reticência. Esses números, da forma como eles estão dispostos, eles formam uma progressão? Formam. Essa progressão, ela é aritmética? É. Por quê, professor? Por quê? Porque tem uma razão constante. E a razão é o 4. Olha só. Quanto que é 5 menos 1? 4. Quanto que é 9 menos 5? 4. 13 menos 9? 4. 17 menos 13? 4. 21 menos 17? 4. Qual que seria o próximo aqui? 25. Depois, 29.
Por que, professor, que o senhor sabe disso? Porque a razão ela é constante. Os números estão crescendo de 4 em 4. Então tem como eu descobrir o próximo. Então é uma progressão? É uma progressão, cuja razão vale 4. Olha só esta outra sequência aqui. 3, 12, 21, 30, 39, 48. É uma progressão? É uma progressão. Qual é a razão? Qual é a constante que está presente aqui? É só subtrair. 12 menos 3, 9. 21 menos 12, 9. 30 menos 21, 9. 39 menos 30, 9. 48 menos 39, 9. Qual que seria o próximo aqui? 57. A diferença é de 9 em 9. Então, para encontrar o próximo, eu somo mais a constante, que é 9. Então, a razão aqui, 9. Beleza? Um outro exemplo. 5, 5, 5, 5, 5. Ah, professor, isso aí não é progressão. Engano seu. É progressão também. Professor, mas como assim? Quanto que é 5 menos 5? 0. Beleza. E 5 menos 5? 0. E 5 menos 5? 0. E 5 menos 5? 0. Então não está sendo constante a diferença? Está. Então é uma progressão. É uma progressão cuja razão vale 0. Ah, então tem progressão com razão 0? Tem. Tem progressão com razão positiva, tem progressão com razão 0 e tem progressão com razão negativa. Ok? Então, isso aqui é uma progressão cuja razão vale 0. E agora? 100, 90, 80, 70, 60, 50. O que está acontecendo com esses números? Eles estão diminuindo. Se eles estão diminuindo, professor, então não vai ser PA? Vai. A PA ela pode aumentar ou ela pode diminuir, ou ela pode permanecer constante. Então, nesse caso, o que acontece de um para o outro? Não está diminuindo 10? Então, vai diminuir o 10, 10, 10, 10, 10. Quem seria o próximo aqui depois de 50? 40, depois 30, depois 20 e assim por diante. Então, é uma progressão que está decrescendo, diminuindo. Então, a razão dela vale menos 10. Sempre assim, vai diminuindo. Tranquilo? Bom, então dessa forma, nós podemos classificar a progressão em de três formas. Eu posso dizer que a minha progressão ela é crescente e isso vai acontecer quando? Toda vez que eu tiver uma razão maior que 0. O que quer dizer razão maior que 0? Quando eu quero expressar que um determinado valor tem que ser positivo, matematicamente, a linguagem utilizada é dizer que é maior que 0. Se eu quero dizer que a razão é positiva, então eu digo R maior que 0. Isso para qualquer variável. Se você quiser expressar a positividade, afirmar que ela é positiva, basta você dizer que essa variável é maior que 0. Tranquilo? Acostumem com essa linguagem. Bom, então R maior que 0, PA crescente. Eu posso ter um R igual a 0, nós acabamos de ver aqui, ó, razão 0. E o que acontece? Que tipo de progressão que é essa? Constante. Toda vez que a razão for 0, a PA vai ser constante. E por último, eu posso ter uma razão negativa, razão menor que 0. Quando isso acontecer, a progressão vai ser decrescente. Então, ela pode aumentar, ela pode ser constante ou ela pode estar numa sequência decrescente. Beleza? São os 3 casos. Olha só os exemplos. 2, 7, 12, 17. O que acontece? Só por observar a sequência dos valores, já dá para a gente perceber que é uma PA crescente, né? Por quê? Porque, olha só, aumentou, ó. 2 para 7 é 5. O terceiro termo é o segundo mais 5, o terceiro é o quarto é o terceiro mais 5 e assim por diante. Então isso aqui é uma PA crescente, está aumentando, beleza? Olha só esse outro exemplo. 20, 10, 0, menos 10, menos 20, o próximo seria menos 30. O que acontece? Quem é o segundo termo? É o primeiro, o segundo termo, menos
vai ser o primeiro mais a constante. Não é isso que nós aprendemos? Que um termo é igual ao anterior somado à constante. Nesse caso aqui, a constante é o menos 10. Então, 20 com menos 10 vai dar 10. Depois, 10 com menos 10, 10 menos 10 é 0. Depois, 0 com menos 10 dá menos 10. Está aqui. Ok? Então, essa PA, ela está diminuindo. Por isso, ela é chamada de decrescente. Bom. E no caso de ser constante, quando nós temos todos os valores iguais, observe que vai dar sempre 0, a razão, a constante, e os valores não vão se alterar. Portanto, a progressão é chamada de constante. Então, ela pode ser crescente quando a razão for positiva, decrescente quando a razão for negativa e constante quando a razão for igual a 0. Beleza? Bom, agora nós estamos aptos para entender a essência de uma progressão. Veja bem, galera. Nós já vimos que um termo da progressão é igual ao anterior somado a uma constante, beleza? Bom, vamos aprofundar nesse estudo. O que eu posso dizer com relação ao segundo termo? Eu posso dizer que o segundo termo é igual ao primeiro termo mais a razão. Nós vimos que essa constante é chamada de razão. Então, o segundo termo vai ser sempre igual ao primeiro mais a razão. Vocês concordam? De acordo com a definição que nós já demos aqui? Beleza. Bom, quem vai ser o terceiro termo, galera? Ah, professor, o terceiro, então, vai ser igual ao anterior. Quem é o anterior do terceiro? É o segundo. Então, eu posso dizer que ele é igual ao segundo mais a razão. Mas, espera aí. O segundo termo, eu disse que é igual ao primeiro mais a razão. E o terceiro é igual ao segundo mais a razão. Se eu pegar esse cara aqui e colocar no lugar desse cara aqui, ó, que é o segundo termo, o que vai acontecer? O segundo, eu sei que é A1 mais a razão. Só que eu tenho mais a razão de novo aqui, ó. Então, eu tenho A1 mais R mais R. Esse A1 mais R é o A2, que a gente acabou de ver no início. Mas como tem mais R novamente, então quantos R's eu tenho aqui? 2 R's. Conclusão. Como A2 é igual a 1 mais R, então eu posso dizer que A3 vai ser igual a 1 mais 2R. Captaram aí por que ficou 2R? Olha só. Vou apagar aqui, ó. A3 é igual ao segundo mais a razão. Só que o segundo é igual ao primeiro mais a razão. Então, no lugar do segundo, eu coloco A1 mais R. Aí eu vou ter A1 mais R. Então, eu tenho A1 mais 2R. Beleza? Bom, quem vai ser o quarto termo? O quarto é igual ao anterior somado com a razão. Então, eu posso dizer que o quarto termo é igual ao terceiro mais a razão. Beleza. Professor, mas o terceiro eu já descobri que é igual ao primeiro mais 2 vezes a razão. Então, o que eu posso dizer? Substituindo no lugar do A3, A1 mais 2R, eu vou ter 2R mais R, eu vou ter 3 R's. Então, o quarto termo é o primeiro mais 3 vezes a razão. Então, vocês observam o seguinte, qual que é a conclusão que a gente tira até aqui? Que qualquer termo da progressão vai ser sempre igual ao primeiro termo, mais uma unidade a menos vezes a razão. Como assim, professor, uma unidade a menos? Se eu estiver falando do terceiro termo, terceiro menos 1 é 2. 3 menos 1, 2. Então, quem vai multiplicar a razão é 2. Quando eu estiver fazendo referência ao quarto, 4 menos 1, 3. Quem vai multiplicar a razão é 3. Se eu tiver fazer referência ao quinto, o quinto, 5 menos 1, 4. Então, é 4 vezes a razão. Se eu estiver fazendo referência ao décimo,
10 menos 1, 9. Então, o décimo vai ser A1 mais 9 vezes a razão. Se eu estiver fazendo referência ao 15º, 15º, 15. 15 menos 1, 14. Então, o 15º vai ser o primeiro mais 14 vezes a razão. E assim sucessivamente. Sendo assim, galera, como que vai ficar o A20? O A20 vai ser o A19 mais R, que é o anterior. Só que o A19 é quem? A1 mais 18R. E 18 mais 1, 19. Conclusão, o 20º termo, A1 mais 19R. E se eu pedisse para vocês o A35, como que ia ficar isso daqui? Responde para mim aí, rápido. Isso aí, galera, vai ser o primeiro mais 34 vezes a razão. Observe que eu escrevo qualquer termo da progressão sempre em função do primeiro e da razão. Qualquer termo da progressão pode ser escrito dessa forma, ok, galera? Qualquer termo. Então, nós temos o seguinte, se eu tenho o 100º termo, professor, eu pego o primeiro mais 99 vezes a razão. Professor, se eu quero o termo A150, então o A150 vai ser o primeiro, o A1, mais 149 vezes R. Sempre assim, professor, sempre assim, galera. Beleza? Bom, então agora nós já sabemos escrever os termos de uma progressão. Agora vamos representar isso de forma generalizada. Como assim de forma generalizada? Como essa regra serve para qualquer termo, então nós vamos atribuir o seguinte. Esta fórmula é a fórmula do termo geral de uma progressão. Nós chegamos à conclusão que o termo de uma progressão, qualquer termo, vai ser sempre igual ao primeiro termo mais uma unidade a menos vezes a razão. Olha só, eu coloquei aqui AN. Esse N representa um termo qualquer. Ele pode ser o segundo, o quinto, o décimo, o 20º, o 100º, o milésimo. Ele pode ser qualquer termo da progressão. Por isso que nós dizemos que estamos representando de forma generalizada, tá? Generalizando, ok? Bom, ele vai ser igual ao primeiro, nós já vimos isso. Mas não era uma unidade a menos? Se aqui era 20, aqui não era 19? 19 não é 20 menos 1? Se aqui fosse 35, aqui não ia ser 34? 35 menos 1, 34. Então, a representação é essa. O número que indicar aqui a posição do elemento vai ser uma unidade a menos aqui vezes a razão. Tá? Então, esse N aqui indica a posição do elemento. Se ele é o segundo, se ele é o terceiro, o quinto, o décimo, entenderam? O N indica a posição. Olha só, vamos definir cada um desses símbolos aqui. Nós temos o seguinte, ó, AN. Como que nós vamos chamar o AN? Ele tem um nome que ele é dado. Ele é chamado de termo geral ou último termo. Como assim, professor? Termo geral ou último termo? Eu tenho aqui uma sequência de números. A1, A2, A3, A4, A5, A6, até o A20, por exemplo. Veja bem, esta fórmula, este AN, ele pode representar qualquer um desses termos separadamente, como em alguns casos ele pode representar o último termo. Por isso que ele é chamado de termo geral, porque ele pode representar qualquer termo, ou ele pode representar também o último termo, ok? Então, já entendemos o que é o AN. Bom, quem é o A1, galera? O A1 é o primeiro termo que aparece na sequência, tá? Nós vamos sempre representar os termos de uma progressão como A alguma coisa. A1 vai ser o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, A20 o 20º termo, A100 o 100º termo, ok? Então sempre vai ser assim, A seguido de um número. Esse número indica a posição que o elemento ocupa na sequência, ok? Então o A1 é o primeiro termo da sequência. N, quem é o N?
N é a posição que esse elemento ocupa, tá? É o número de termos. Veja bem, se eu tenho uma sequência aqui, A1, A2, reticências, A18. Então, quem é esse cara aqui, A18? Que posição que ele ocupa? Ele ocupa a posição 18. Quer dizer o quê? Quer dizer que nesta progressão, eu tenho 18 números na sequência. Então, o número indica a posição ou a quantidade de termos que tem essa sequência, ok? Então, ele é considerado até naquele valor. De repente, essa sequência aqui poderia ter continuidade. Eu ter mais para cá, um A30, por exemplo. Mas se eu estiver fazendo referência ao A18, é porque o N é igual a 18. Até aqui são 18 termos. Não importa se para lá tenha, mas se eu estiver fazendo referência ao A18, eu devo considerar o N 18. Então, esse N é número de termos, ou para ser mais preciso, a posição que aquele elemento que está sendo analisado, observado, ocupa na sequência. Ok? Bom. E R, como nós já dissemos, né, no início da aula, o R é a razão, que é a constante. Então, eu tenho aqui termo geral, primeiro termo, número de termos e razão. Ok? Bom, agora que a gente já conhece a fórmula principal da progressão aritmética, vamos aprender agora a aplicar essa fórmula. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Primeiro exemplo. Quantos termos existem na sequência abaixo? Então, eu tenho aqui uma sequência, 25, 30, 35, reticências, 80. Bom, gente, nós poderíamos fazer um exercício desse tipo resolvendo ele até no braço. Não é difícil. Por quê? Porque são poucos termos. Observem que é uma PA crescente, porque os números estão aumentando. E a diferença entre um e o outro é de 5 unidades. 25 para 30, 30 para 35, aí o próximo seria 40, depois 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Pronto, chegou. Aí é só contar quantos termos eu tenho, porque ele quer saber quantos termos existem. Aqui tem 1, 2, 3, contando com 84, mas existem mais termos aqui no meio. E nesse caso seria fácil de descobrir. Mas e se aqui fosse 80 mil? E aí? Aí já mudava de história, né? Aí para você fazer no braço e contar todos os termos ia levar um certo tempinho, né? Coisa que a gente não tem na hora do concurso. Então, qual que é a saída, professor? A saída é nós resolvermos através do termo geral de uma progressão. Eu sei quem é o primeiro termo, eu sei quem é o último termo e eu sei quanto que vale a razão aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e com certeza nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, este curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$ 30,
10 parcelas de R$30. Prazo de acesso 120 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Detalhe, peço desculpa para vocês. Essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.